Afreduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afreduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afreduca pode, cá está aprender, é resistir. Olá! Em nome do Afroeduca.com, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aqui a gente está para transformar histórias, sabe? E a resistência afro-brasileira em conhecimento vivo, assim, acessível para todo mundo. Hoje o nosso mergulho é na vida de uma figura, olha, essencial, mas que às vezes fica meio esquecida, né? Henrique Dias. A gente tem aqui uma biografia dele bem detalhada, o contexto histórico da época, umas notas pedagógicas e até, olha que legal, uma música original, Terço de Brasa. Que foi criado pela Afroeduca mesmo, né? Isso. Como ferramenta para ajudar a lembrar. E é legal falar que cada papo nosso aqui parte um pouco das músicas lá do canal Afroeduca Sound. Elas são tipo um gatilho para a gente pensar, para buscar o contexto, até para ver como usar isso na educação, sabe? Porque é aquilo, né? Aprender com música é lembrar com o coração. Com certeza. Então, hoje a gente quer entender melhor quem foi esse Henrique Dias, esse líder militar afro-brasileiro lá do século XVII, e por que a história dele ainda conversa tanto com a gente hoje. Boa. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Quem era ele, afinal? Bom, as fontes dizem que nasceu em Pernambuco, mais ou menos 1605, filho de africanos que conseguiram a liberdade, o que já é impressionante, né? muito. E ele conseguiu subir na carreira militar por mérito próprio, numa época, num Brasil colônia, onde isso era quase impensável para um homem negro. E o cenário onde ele viveu é chave para a gente entender as decisões dele. As invasões holandesas ali entre 1630 e 1654. Foi nesse período, né, bem conturbado, que o Henrique Dias organizou e liderou o famoso Terço dos Henriques. Que era tipo um batalhão, né? Isso, uma unidade militar da época, formada na maioria por negros e mestiços livres. E eles lutaram do lado da coroa portuguesa contra os holandeses que estavam invadindo. É uma situação bem complexa, né? Quer dizer, ele tá lutando pela coroa que, ao mesmo tempo, mantinha a escravidão? Exatamente. Essa é a grande tensão na vida dele, eu acho. Por um lado, ele estava defendendo a estrutura colonial portuguesa. Mas, por outro, essa luta talvez fosse também um jeito de garantir algum espaço, sabe? Alguma autonomia, talvez até futuras liberdades para ele e para os seus, diante de uma outra dominação, a holandesa, que podia ser até pior, né? Faz sentido. Uma negociação difícil dentro de um sistema brutal. Ele não era só um soldado, ele virou um comandante, respeitado pela coragem, pela estratégia. E essa liderança dele aparece forte em momentos-chave, tipo nas batalhas dos Guararapes, certo? Ele lutou junto com outras figuras importantes, como o líder indígena Felipe Camarão e o senhor de engenho João Fernandes Vieira. Uma aliança curiosa, para dizer o mínimo. Sim, uma aliança tática contra o inimigo comum. E ele recebeu títulos, reconhecimento formal, como governador das ordens militares dos homens pretos e pardos. Mas isso não livrou ele do racismo, né? De jeito nenhum. Mesmo com as honrarias, ele enfrentou o racismo estrutural da época. O interessante é ver nas fontes como, mesmo sendo um herói de guerra, ele tinha que ficar lutando por reconhecimento, sabe? Para receber o pagamento dos soldados dele, por respeito mesmo. Nossa. Essa luta pessoal dele já mostrava as barreiras que a cor da pele colocava. E, claro, a história dele foi sendo meio que apagada, diminuída com o tempo, porque ela desafiava aquela narrativa oficial, né? De um Brasil feito só por mãos brancas. E a música Terço de Brasa, como ela entra nisso? Você mencionou os versos. A música é fantástica para isso. Ela pega essa complexidade toda. Tem aquele verso, o negro não é silêncio ou prisão, que bate de frente com essa imagem de passividade, né? Sim. E aquele outro? Portugal deu medalha e traição, mas a cor da pele pesou na decisão. Isso parece falar exatamente dessa experiência dele que você descreveu, né? Do reconhecimento que nunca era completo. Precisamente. A música vira quase uma crônica poética da vida dele.
Ela resume a bravura, a liderança, a complexidade e também a injustiça racial que ele sofreu. E o final, teu nome é tambor, ecoa na história que o branco apagou. É um chamado mesmo, né, para a gente resgatar essa memória. E como a gente pode levar isso para a sala de aula, por exemplo? Você falou da conexão pedagógica. Então, aí que tá o legal. Essa história, junto com a música, conversa muito com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. São recursos muito ricos para trabalhar história, claro, mas também arte pela música e língua portuguesa pela letra, pela narrativa. Dá para explorar muita coisa, né? Muita coisa. Protagonismo negro na formação do Brasil, discutir o racismo desde lá de trás e como a música, a arte podem ser fontes para a gente aprender história e guardar memória. Cumpre vários objetivos do currículo. Então, para a gente amarrar aqui, Henrique Dias surge não só como um herói militar, mas como uma figura super complexa, né? Que mostra a liderança negra, resistência, mas também as negociações possíveis e a luta constante contra o racismo num Brasil colonial cheio de contradições. Exato. E a música Terço de Brasa ajuda a gente a fixar isso, a sentir essa história. Isso mesmo. E fica a pergunta para a gente pensar, né? Quantas outras histórias como a do Henrique Dias ainda estão por aí, meio escondidas, esperando para serem redescobertas, talvez pela arte, pela música, pela pesquisa? Uma boa reflexão. E como que resgatar essas narrativas pode mudar o jeito que a gente entende o Brasil hoje? Fica aí para a gente matutar. Fica mesmo. Bom, agradecemos demais a companhia de todo mundo nessa exploração aqui em nome do afroeducação.com. E fica o convite, se inscrevam lá no canal Afroeducação no YouTube, curtam os vídeos, explorem os outros músicas e análises, tem sempre história nova chegando, conhecimento vivo sendo compartilhado. Valeu e até a próxima. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber.